O STF condenou Jair Bolsonaro a mais de 27 anos de prisão. Também foram condenados 3 generais 4 estrelas e um almirante. É a primeira vez na história recente que a cúpula militar enfrenta a responsabilização criminal. O ministro da Defesa garantiu que a decisão vai ser acatada e os comandos mantiveram uma postura de disciplina institucional, sem manifestos, sem notas, sem apelos à tropa. Um silêncio que parece tático, planejado para evitar confronto. Pela Constituição, a perda de posto e patente depende do Superior Tribunal Militar. Isso significa que até lá, os condenados continuam com direito à patente e soldos. Na história do Brasil, os golpistas costumam ser perdoados. A anistia de 1979 é o maior exemplo. Dessa vez, o STF está rompendo com esse padrão de impunidade. A sentença reafirma a supremacia do poder civil e envia uma mensagem direta: nenhuma farda está acima da democracia. Quarta-feira, 17 de setembro de 2025. Sou Gabriela Varela, esse é o Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o Videocast em Detalhes que está começando. Aqui de segunda a sexta-feira a gente vai discutir uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje eu vou receber mais uma vez o professor, cientista político e professor do Instituto de Estudos Estratégicos, o Eduardo Heleno. É um prazer te receber aqui mais uma vez, Eduardo. Seja bem-vindo. Olá, Gabi. É um grande prazer estar mais uma vez com vocês aqui no ICL e um grande abraço, uma saudação aos nossos espectadores e ouvintes. Eu que agradeço, professor. E para o nosso começo de conversa, eu acho que vale a pena a gente trazer uma retomada aqui dessa primeira leva de condenação do núcleo crucial do julgamento da trama golpista. Então, a gente teve 6 militares de alta patente que foram condenados, né? Generais 4 estrelas. Aliás, 6 militares que foram condenados, 4 de alta patente, né? O Almir Ganier, o Paulo Sérgio Nogueira, o Augusto Heleno e o Walter Braga Neto. Então, eles estão no topo da carreira militar. E a gente teve também o tenente-coronel Mauro Cid e o Jair Bolsonaro também, capitão reformado do Exército. Então, eles foram condenados ali por participação, organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe de Estado. Eu acho que vale a pena fazer essa retrospectiva aqui para a gente poder enxergar qual é o peso dessa condenação, até porque depois do núcleo crucial, a gente ainda tem outros militares que vão sentar no banco dos réus, como o Mário Fernandes, que teve um papel importante no Plano Punhal Verde e Amarelo, então, no planejamento do assassinato de figuras importantes, como, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes. Qual é o peso que isso tem, né? Como a condenação desses 6 militares impacta as Forças Armadas e também dá a perspectiva para esse julgamento que continua? Do ponto de vista histórico, a gente passa por uma grande virada no Brasil, uma vez que nós tivemos um processo de redemocratização, né, que não puniu efetivamente os militares que cometeram crime de lesa humanidade na ditadura militar, porque havia, né, a questão da lei de anistia. E por exemplo, ao final da ditadura militar, nós tivemos o caso Rio Centro, que foi reaberto várias vezes sem punição aos envolvidos. Um dos envolvidos chegou à promoção máxima na carreira, né, e não foi de forma alguma afetado por ter feito aquele atentado que poderia ter vitimado pessoas no dia da festa do trabalhador, isso da década de 80. Então, nesse sentido, esse julgamento ele marca uma virada. E, é claro, impacta a imagem do Exército de duas formas, né? De uma forma geral, né, mostra claramente que a lei é para todos, né? Então, a Constituição de 88, nós estamos, né, retornando de uma grande crise institucional, uma crise política, e o julgamento mostra, de certa maneira, a resiliência de nossas instituições e o enquadramento desses oficiais generais
né, ao mandato da lei. Então, esse é um primeiro recado. A lei é para todos. Um segundo efeito dentro das Forças Armadas, aí a gente pode ter uma interpretação do ponto de vista da proximidade política daqueles que votaram do Bolsonaro ou que votaram e que têm uma certa relação com o bolsonarismo, né? A ideia de que, olha, todas as tentativas de tensionamento das instituições foram punidas, foram registradas, identificadas como crime e punidas. Muitos apoiaram sem saber ou por deixar acontecer algo que era gravíssimo, né? Manifestações em frente a quartéis, a hierarquia sendo contaminada, sendo erodida por meio de manifestações das redes sociais, perseguição, inclusive, a oficiais de alto comando feitos logo após a declaração da vitória do presidente Lula no segundo turno. Então, uma parte da militância, não só dentro dos quartéis, mas principalmente fora dos quartéis, começa a chamar os generais de melancia e proferir impropérios que afetam não só a imagem da autoridade militar, mas de toda a força. Então, de certa maneira, esse julgamento ele simboliza, né, um freio a toda tentativa de tensionamento que o bolsonarismo teve. Mas ele vai representar mais coisas ao longo do futuro institucional, porque, além de tudo, o que motivou o bolsonarismo foi um discurso militarista, de valorização do regime militar, e isso não cabe mais na nossa democracia, isso não cabe mais na nossa república, isso não serve mais para nossas instituições. É muito importante a gente grifar isso, né, professor, que isso não cabe mais nas instituições. Eu quero trazer um pouco da repercussão na caserna e como posição oficial também das Forças Armadas, porque a gente tem visto um discurso um tanto quanto protocolar a respeito disso, dizendo que esse é um capítulo, vamos dizer assim, que já é página virada, né? Eles têm adotado esse discurso, que é uma página virada desse episódio do julgamento, que afetou a imagem da instituição, mas já é uma página virada. Agora, a gente ainda tem novos desgastes que vão acontecer. Isso porque, como eu já disse, outros militares vão sentar no banco dos réus, então, no total, nós vamos ter a previsão de 22 militares nesse processo, sem contar os que já foram condenados. Então, eu estou fazendo essa conta geral, né, incluindo o Quides Pretos também, que são esses que mapearam os alvos e chegaram até, 6 deles chegaram a participar de uma ação que tinha como alvo de execução o ministro Alexandre de Moraes. Então, tem esses novos passos que ainda vêm por aí. Quando passar essa fase de julgamento, ainda tem o cumprimento das penas, então a prisão efetiva desses militares. E a gente tem também o Superior Tribunal Militar, que ainda vai julgar os pedidos para eles serem expulsos. Isso foi o último, vamos dizer assim, a última etapa do julgamento ali do Alexandre de Moraes. Ele falou a respeito disso, sobre perder a patente desses militares. Para isso acontecer, é algo que eu queria te ouvir aqui, porque o primeiro passo necessário seria o Ministério Público Militar entrar com uma representação, seria isso. E, pelo que a gente tem acompanhado desse julgamento, esse rito deve se cumprir ou eles têm como também, de alguma maneira, sentar em cima disso? Esse rito vai se cumprir. Hoje é uma mudança geracional e também nas autoridades presentes tanto no Superior Tribunal Militar e no Ministério Público Militar. Mas elas se regem, né, por uma lei, que é a Lei 5.836, de 5 de dezembro de 72, que dá norma e forma ao Conselho de Justificação, e que é todo esse processo que pode analisar, né, a perda da patente por indignidade ou incompatibilidade ao oficialato. O STM, o Superior Tribunal Militar, ele tem analisado e tem decidido, em alguns casos, pela perda de patente. Como funciona isso, né? Se o militar da reserva ou da ativa é condenado a mais de 2 anos de prisão, né, o Ministério Público ele se posiciona, né, diante do Superior Tribunal Militar, e aí tem-se início esse processo de verificação da compatibilidade, né, com o oficialato.
E quando visitamos o portal do STM, notamos que nos últimos anos, né, tem sido não frequente, mas tem sido trazida notícias de perda de patente de outros oficiais envolvidos em outros crimes. Então, dou como certa que os oficiais serão punidos, sim, né, com a perda de patente e talvez não com o trânsito em julgado, né, a gente ainda tem que esperar a sentença transitar em julgado no STF, mas o único caso que a princípio não teria perda de patente seria o do tenente-coronel Mauro Cid, né, quando o STF decide que a pena dele é de 2 anos, está dentro do limite da lei. Agora, o próprio coronel Mauro Cid, o tenente-coronel Mauro Cid, já informou que deve pedir ida para a reserva e encerrar a carreira militar. Agora, tem um fato muito interessante, Gabi, que é o fato do Tribunal de Contas da União ter tido uma interpretação sobre o conceito de morte ficta. Porque, até então, existe uma lei da década de 60, e que é uma interpretação de uma outra lei da década de 40, no qual o militar, quando tinha o corpo desaparecido, morria, né, isso dava direito à família ter pensão. E muitas vezes foi interpretado para casos em que o militar era expulso das forças e a família continuava recebendo pensão. Talvez o caso mais famoso, recente, tenha envolvido um oficial ligado ao Bolsonaro, que era o Major Ailton, que foi expulso das fileiras, né, no início, se não me engano, no início de 2008, por envolvimento em outros crimes, e que estaria também participando de um desses núcleos investigados, né, pela Polícia Federal e que fazem parte do inquérito da PGR entregue ao STF. E a família dele até então recebia a pensão, mesmo com ele sendo expulso. Então, esse conceito de morte ficta, né, estava sendo um pouco elástico para abranger esses casos, e o TSU já indicou que não vai ser permitido, né, o recebimento de proventos por parte desses militares que terão a perda do posto em caso de decisão do STM. Só para reforçar aqui, a gente está falando aqui de que isso não pode acontecer antes da condenação transitar em julgado, né? Depois de acabar toda a possibilidade de recurso. E isso já está acontecendo, né? Esses recursos devem entrar pelas defesas, né? Elas devem apresentar nos próximos dias. Pensando aqui no Mauro Cid, porque, de acordo com a Constituição, o oficial das Forças Armadas ele pode ser expulso das forças no caso de uma condenação que é superior a 2 anos de prisão por condenação criminal. A gente tem, no caso do Mauro Cid, por conta de um acordo, por ele ter sido delator nesse processo, uma condenação de 2 anos. E o Mauro Cid, durante esse processo, ele também pediu para ir para a reserva, já tentando garantir, provavelmente, algum benefício caso ele pudesse ser expulso. Como é que fica a situação do Mauro Cid nesse caso? Você diz, Gabi, em relação aos colegas militares, em relação à instituição, acho que a gente pode fazer uma pequena diferenciação. Né? Creio que tem um aspecto corporativista. Né? Então, o Mauro Cid fez os cursos de forças especiais, calção preto, né? Que é o curso de educação física. Então, entre os colegas de turma, você vai ter sentimentos que vão desde a solidariedade irrestrita por ser um colega de turma, e o elemento de camaradagem, às vezes ele conflita com o elemento do respeito à lei, e tem outros que verão, né, de uma forma mais distanciada, né, uma vez que o Mauro Cid, como tenente-coronel, ajudante de ordem de Bolsonaro, teve muito poder. Né, então essa ambição teve um custo muito alto para o Mauro Cid. Então, entre os colegas, entre a geração, esses dois sentimentos podem ser observados, né, seja de rejeição pela ambição do Mauro Cid, seja de solidariedade por uma ideia de turma, de camaradagem. Em relação à instituição, a carreira militar do Mauro Cid já se encerrou. Né? É muito difícil, né, que ele estimasse uma possibilidade de retorno à tropa, porque todo o noticiário, todos os inquéritos, né, afetaram tremendamente a imagem que ele guardava dele, e, desse sentido, né, mostrou né, para todos os brasileiros, né, todos os mecanismos de conspiração e traição à nossa soberania, traição à nossa democracia,
a nossa soberania como um todo. Professor, já que a gente está falando aqui um pouco da característica desses condenados nesse núcleo crucial, eu queria trazer aqui um pouco das defesas ali durante esse processo, porque algo que chamou bastante atenção foram as defesas do Augusto Heleno e também do Paulo Sérgio Nogueira, que basicamente atiraram o ex-presidente Jair Bolsonaro na fogueira, né? Eles disseram como estratégia de defesa que eles estavam escanteados pelo Bolsonaro, que estava acontecendo ali uma espécie de isolamento e que até tentaram demover o Jair Bolsonaro da ideia de uma medida de exceção. Até foi a Carmen Lúcia que conseguiu, quando pressionou o advogado, a justamente dizer o que precisava de fato ser dito objetivamente, né? Então, eles queriam passar essa imagem de legalistas, mas acabaram sendo condenados de qualquer maneira. Eu queria um pouco da sua avaliação sobre essa estratégia de que, no fim das contas, eles estavam tentando passar essa imagem, mas acabaram, pelo entendimento da primeira turma do Supremo, e acho que foi muito importante, até pelo voto do Luiz Fux, que a gente teve, que quase comprou ou até foi além da estratégia de defesa de muitos réus, principalmente do Jair Bolsonaro. Apesar disso, o Supremo entendeu pela condenação de todos os militares de alta patente nesse caso. Eu vou fazer uma analogia, Gabi, com um termo usado em operações militares do passado, que é chamada retirada. Talvez uma das operações mais complexas, né? Mas a retirada desorganizada é baseada no cada um por si e Deus por todos. Então, na hora do julgamento, a gente tem um pouco disso, né? É claro que o estilo de governar de Bolsonaro tinha certos aspectos autofágicos, né? Muitas pessoas se aproximavam dele, né? E seja por operação do núcleo, do entorno familiar, do gabinete do ódio, eram também repelidos. Então a gente tem o Gustavo Bebiano, que era um político do Rio de Janeiro, a gente tem o general Santos Cruz, que fez inicialmente parte do governo, né, e foi meio que retirado pela essa autofagia, o general Rego Barros, e ao final, né, talvez essa autofagia tenha chegado à sensibilidade dos generais Paulo Sérgio e general Heleno, muito provavelmente, né, porque ao lembrar que no panorama geral, nós temos os filhos do Bolsonaro, em especial o Eduardo Bolsonaro, nos Estados Unidos, né, fazendo uma campanha contra a nossa soberania, contra a nossa segurança alimentar, contra as nossas exportações, fazendo com que um ator externo dos Estados Unidos tentem intervir no nosso processo político. Né? Então, de certa maneira, isso também pode ter afetado, né, essa ligação com essa ligação mais orgânica com o Bolsonaro. Mas uma coisa é certa, né, chegou-se a um momento, talvez tardio, em que a defesa e que os seus réus tivessem noção de que era um caminho sem volta, né, de que dificilmente, né, eles teriam condições de livrar-se, né, da grande enrascada que se meteram, grande vórtice que levou, né, a perda total da credibilidade que eles tinham com um determinado público e agora de suas carreiras. Eu acho bastante interessante essa analogia, professor, até para trazer um pouco do perfil dessas pessoas, porque o Braga Neto, ele se descolou, vamos dizer assim, da cúpula do Exército até mesmo antes do julgamento. Então, ele tem um menor respaldo. Eu estava ouvindo alguns especialistas falando a respeito disso. O Fábio Vitor, por exemplo, que escreveu O Poder Camuflado, usou durante. A gente observou ali no relatório da Polícia Federal, na troca de conversas, ele se referia a pares, a colegas dele como palavrões, né? Por exemplo, quando ele falou do Freire Gomes, falou do Batista Júnior também, que merecia ir atrás das famílias, né? Insinuou algum tipo de perseguição, enfim. É interessante também porque ele tinha como interlocutor alguém que estava com a imagem bastante manchada, que é o Ailton Barros, também dentro do Exército, tem uma reputação muito ruim. Como é que é a reputação desses condenados desse núcleo crucial? O que eles representam, vamos dizer assim, para as Forças Armadas? Porque o Augusto Heleno já tinha uma imagem que era boa, né, construída, era alguém admirado, e isso também derreteu completamente. No ethos militar há
uma relação muito forte de hierarquia e disciplina, que faz parte da vida do militar. Quando nós temos um militar com a carreira do general Heleno, com a carreira do Braga Neto, que são alvos dessa decisão, e as informações dos inquéritos, da Procuradoria, mostram envolvimento, né? Se a gente olhar dentro de uma perspectiva institucional, né, de militares institucionalistas que estariam mais afastados do bolsonarismo, a visão deles é que é um caminho sem volta. Eles não representam exemplos para a instituição. E eu posso dar um exemplo, né, já que a gente está falando de exemplo, vamos falar de um documento emitido pelo Exército em 1988, em que o Boletim do Exército é um documento enviado para todas as unidades, e em 1988 eles fazem a citação a 2 oficiais que se envolveram, né, em uma transgressão em um crime militar e que estariam sendo julgados e seriam julgados no STM. Né? Esse Boletim do Exército ele falava sobre a honra e sobre a verdade como base, né, do ethos militar. Esse Boletim do Exército ele se referia a 2 personagens, o capitão Fábio e o capitão Bolsonaro. Então, pela primeira vez em um Boletim do Exército, em 1988, há uma resposta institucional, né, no qual há um afastamento trazido pela hierarquia no seu mais alto grau, falando que aquele comportamento do então capitão Bolsonaro não era exemplo para os oficiais e tampouco para os praças. Então, nesse sentido, né, essa mesma percepção sem um documento oficial, ela pode ser trazida pelos oficiais que têm um perfil mais institucionalista, né? Esse afastamento. Porque Bolsonaro tinha muitos aderentes na Força Militar, mas também tinha muitas pessoas que eram críticas desde o seu tempo de capitão. Né? Algumas alcunhas do seu período, como líder negativo, né, eram referidas a Bolsonaro. Então, há uma parte que quer não só restabelecer a hierarquia e disciplina, mas mostrar que esses exemplos serão punidos. Esses exemplos não fazem parte daquilo que os militares acreditam ser o chamado pundonor militar, a honra militar. E havendo a perda da patente, isso fica mais evidente, porque não é só o STF, é o Supremo Tribunal, é o Superior Tribunal Militar que também está julgando o caso. Então fica claro e evidente, né, que eles deixam de ser exemplos. Né? Na história militar, em outros países, em outros momentos, né, a gente também vê casos assim, de certas lideranças que acabam cometendo equívocos ou que mostram realmente o que são e que acabam sendo preteridas dentro de um determinado contexto histórico. Então, muito provavelmente, isso vai acontecer, né, com o Bolsonaro e com o Heleno. Mas esse não é um processo imediato para muitos, né, porque existe uma coisa dentro da lógica da extrema-direita, a qual tanto o Bolsonaro é um vetor e o Heleno e o Braga Neto foram, né, meio que parte desse esforço, que é a lógica de estar sempre fazendo a agenda do noticiário. Então, a extrema-direita está sempre tentando pautar, então está sempre com notícias novas que, na verdade, não são notícias, são desinformação, e isso ainda alimenta o mito. Então, vai chegar um momento que esse agendamento vai perder força e que as pessoas vão começar a observar aquelas que têm um mínimo de razonamento, né, que não são exemplos para a tropa. Professor, acho que uma pergunta bastante importante é sobre o reconhecimento dentro da caserna da legitimidade desse julgamento. Eu queria a sua avaliação sobre isso, também de como está a relação da caserna com o Palácio do Planalto, porque eu queria entender se o senhor enxerga que existe um afastamento de um risco de um futuro golpe. Porque, por exemplo, houve um aparelhamento do bolsonarismo dentro de muitas instituições. Quando a gente pensa na ABIN Paralela, eu acho que é o caso mais emblemático de todos dentro dessas investigações. Mas ainda não há um consenso de uma pacificação dentro desse meio e nessas relações também. Então, efetivamente, cumprir essas prisões é um caminho para isso? Como é que está, nesse momento, esse termômetro?
Eu posso aqui criar algumas analogias, se você me permite, Gabi. Por favor. A história republicana brasileira ela teve várias ondas de democratização e contra-ondas autoritárias. A geração que viveu os anos de chumbo, a ditadura militar, boa parte dela, a maioria dela, chegou à conclusão que viver sob regime autoritário não era uma solução para o Brasil. E aí a gente tem a construção cívica, né, e democrática pós 88, e essa construção, quando a gente olha o bolsonarismo, é uma reação a essa construção. Então, eu diria que a força da democracia ela é muito maior do que a reação bolsonarista. A reação bolsonarista quase causou um estrago. Né? Então, vamos falar agora, dentro do meio militar, qual é a importância? Tanto o comandante do Exército, tanto o comandante da Marinha, tanto como o comandante da Força Aérea, então, General Thomas Ribeiro Paiva, o Almirante Olsen, o Brigadeiro Marcelo Damasceno, houve uma questão em comum. Há um silêncio, mas um silêncio que grita no sentido de dar o apoio ao STF nesse julgamento. E aí eu posso posicionar que parte do alto comando, né, foi muito afetado, principalmente no período entre o primeiro e o segundo turno, né, quando os ataques bolsonaristas se voltam para o alto comando por eles não terem apoiado Bolsonaro. Então, a gente tem já na cúpula uma percepção clara de que a política feita por meio do bolsonarismo ia afetar várias coisas. Então, uma delas, quando nós temos a história de golpes militares, muitas vezes não começam com os generais, começam com os coronéis, que têm muito mais a ganhar e menos a perder. Mais a ganhar porque eles não foram promovidos a general, então eles podem arriscar, e menos a perder exatamente pelo mesmo motivo. Então, por exemplo, quando a gente pega tentativas na França, na Argentina, né, a gente pode olhar os coronéis como um elemento de instabilidade. E, nesse sentido, né, os generais devem ter percebido, por exemplo, não misturar alguns símbolos que foram misturados no passado recente, por exemplo, a Academia Militar com o bolsonarismo. O Bolsonaro faz seu discurso em 2013, iniciando ali uma campanha, quando o então general Thomas Ribeiro Paiva era comandante da MAN. Mas, ao mesmo tempo, quando ele se torna, né, já do alto comando, e quando nós temos ali o general Pimentel no comando da Academia Militar das Agulhas Negras, notamos que há um afastamento dessa possibilidade de usar a MAN como parte de motociata. Então, muitos oficiais que também vão cultivando uma cultura menos ligada ao autoritarismo, menos ligadas a 64, em que pese todos os laços corporativos e geracionais, eles também vão circulando nesse sentido, né, de negar esses excessos do bolsonarismo, de negar essas tensões que o bolsonarismo traz. E uma coisa para o nosso espectador que está aqui nos acompanhando, né, quando a gente pega os governos Lula, Dilma e Bolsonaro, Temer e Bolsonaro foi o único que fez uma mudança da cúpula no meio do mandato. Ele retirou o ministro da Defesa, né, e retirou os 3 comandantes militares. E havia uma série de ingerências possíveis nas Forças Armadas feitas pelo Bolsonaro. Então, o que isso afeta? Afeta a capacidade de você exercer autoridade. Né? A autoridade do Exército ela é voltada dentro de um sentido de ser um guardião, no sentido republicano, não tutelar, mas republicano, de ser um guardião das instituições, né, da nossa defesa. Então, esses valores são muito importantes para os militares. E, nesse sentido, o julgamento desses oficiais, né, ela marca que eles não podem fazer o que querem porque tem ao lado um político carismático. Eles só podem fazer aquilo que está no regulamento e não mais do que aquilo. Eu te agradeço muito e eu espero que realmente contribua para um afastamento do espírito golpista em todos os âmbitos, né? A gente tem visto tentativas de andar com projetos de impunidade, né, para dar o nome correto a esse projeto de anistia que está no legislativo também. Então, espero que não exista mais nenhuma chance de dar algum alívio para os militares também nesse sentido. Muito obrigada, um prazer te receber aqui no Em Detalhes e até uma próxima oportunidade, professor. Eu que agradeço, Gabi, o convite a você e a todos do ICL. Um abraço a todos os nossos espectadores e a gente se vê na próxima ocasião. A gente se vê. Obrigada, professor. Até a próxima.
Quero lembrar que a gente está em contagem regressiva para encontrar com você no nosso Despertar 2025. Sexta-feira, dia 19, e também sábado, dia 20 de setembro, a gente vai estar com toda a nossa comunidade no Espaço Vibra São Paulo para a gente ter trocas, debates urgentes, também ouvir algumas das mentes mais brilhantes do nosso país e de fora também. Então, fica o convite para você poder participar junto com a gente, ainda dá tempo de garantir o seu ingresso. Você vai em despertar2025.com.br. Obrigada a você que me acompanhou até aqui. Agora tem o Mercado Investimentos, depois o Rolê ICL, e você pode ouvir Em Detalhes todos os dias nas plataformas de áudio, De segunda a sexta-feira tem conteúdo novo para você. Até amanhã. Ano passado estava lotado. Mais de 4.000 pessoas vibrando com Serginho Grosman, Renato Freitas, Fátima Bernardes, Mocotó, Bela Gil. Eu me arrepio só de lembrar. E esse ano, em 2025, a gente vai fazer um evento ainda maior. Nunca foi tão necessário reunir as pessoas, conversar sobre as mudanças que o mundo está passando. E a gente reuniu o maior conjunto de nomes para se apresentar nesse palco. A gente vai ter aqui, esse ano, o Miguel Nicoleles para falar de inteligência artificial, a Marina Silva para falar da questão do meio ambiente, Frei Beto, Leonardo Boff, a ativista Leida Guevara, filha de Che Guevara. A gente vai ter aqui também palestras com os nossos especialistas de marketing, de negócio, de redes sociais, falando sobre as transformações que estão acontecendo no acesso às redes, na comunicação. Vai ser espetacular. E a gente vai ter muita diversão também, com Margareth Menezes, com Leone e com vários outros artistas que novamente vão botar a casa para tremer, vão botar as pessoas para dançar, as pessoas vão se abraçar, vão abrir sorrisos tão raros hoje em dia e juntos a gente vai começar a revolução necessária aqui no Vibra São Paulo. Um momento que vai ficar guardado nas páginas da história desse país.